Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa do Brasil. Teremos também um jogo pela Libertadores, que é no caso do Fluminense, um jogo que não teve do Fluminense pelas oitavas de final contra o Cerro Porteño. Teremos a primeira partida nessa semana, porque, quem não sabe, teve um problema com o técnico do Cerro Porteño, ele perdeu o filho ou a filha, então foi adiado esse jogo e foi colocado para o dia 3. Então o Fluminense está jogando a primeira partida das oitavas de final da Libertadores nesse dia 3. O tanto que o Fluminense não jogou nem pelo Campeonato Brasileiro nessa última rodada, na 14ª. Acabou jogando pela Copa do Brasil. Tá? Ele jogou na terça ou na quarta-feira pela Copa do Brasil. No sábado ele definiu a sua classificação, o Fluminense em cima do Criciúma. Não jogou pelo Campeonato Brasileiro, vai jogar essa semana pela Libertadores. Mas essa semana, além do Fluminense na Libertadores, temos a Copa do Brasil. Os outros times irão definir a sua classificação. Tem alguns times que estão praticamente classificados, outros estão classificados, lógico, tem que fazer o jogo ainda, né? Mas tem alguns placares que a gente sabe que, pela diferença, independente do que aconteça, não sei que aconteça um desastre. Então, no normal, isso não vai acontecer. A gente imagina que não vai acontecer. Então, a gente vai falar sobre esses 7 jogos que teremos para definir as quartas de final. Como eu disse, já tem alguns muito encaminhados, outros super encaminhados, e outros jogos ainda não. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você também pode ajudar através do nosso superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. E você também pode ajudar se tornando um membro do canal aqui embaixo de azul. E só para lembrar, você se tornando um membro do canal, é uma promoção aqui, um brinde que a gente está dando. Quem quiser participar de uma live aqui do canal Resenha com Magalhães, tem que ser membro do canal, beleza? Então, lá você pode se tornar membro, tem 3 níveis. Então a gente vai fazer um sorteio. Se você for o bronze, você vai ter uma ficha para disputa. Se você for prata, você vai ter 2 fichas para disputa. E se você for ouro, você vai ter 3 fichas para disputa. E o que significa essas fichas? A gente vai colocar o seu nome de acordo com de que forma você é membro. Suponhamos que tenha 3 membros, um ouro, um prata, um bronze. O que é bronze eu vou colocar o nome dele uma vez. O que é prata, 2 vezes. O que é ouro, 3 vezes. Vou balançar e vou sortear. Pode ser que aquele que seja bronze seja sorteado, mas a probabilidade é maior para quem é ouro, para participar aqui da live do canal Resenha com Magalhães. Então essa aí é um benefício que a gente está fazendo para quem quer, para quem se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá para a gente falar dos jogos. Bom, como eu disse, o Fluminense já está classificado para as quartas de final. O Fluminense já fez os 2 jogos, né, contra o Criciúma, perdeu a primeira de 2-1 e ganhou a segunda em casa no sábado de 3-0. Então o Fluminense já está nas quartas de final. Teremos Grêmio e Vitória, CRB e Fortaleza, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Vasco e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro, Juazeirense e Santos e ABC e Flamengo. Bom, Grêmio e Vitória. Fora de casa, o Grêmio ganhou do Vitória de 3-0. O Grêmio, para se classificar, ele pode perder por 1-0, pode perder por 2-0 e o empate é do Grêmio. Mesmo o Grêmio não estando jogando um futebol assim, muito vistoso, muito pelo contrário, o Grêmio está brigando para não cair, vai jogar contra o Vitória, que está brigando para não cair na Série B. Então, cara, seria
confiar demais que o Vitória pode fazer 3 gols no Grêmio, no Sul. Ah, Magalhães, mas o Vitória fez 3 gols no Internacional. É uma esperança. Mas, bicho, sinceramente, com o futebol que o Vitória está jogando, eu acho muito pouco provável. Além do mais, vai jogar contra o Grêmio do Filipão, que ofensivamente não é lá essas coisas, nunca foi. Mas defensivamente o Grêmio, o Filipão sabe se armar. O Filipão sabe armar. Então, cara, não vou falar o Grêmio já entra classificado. Não, entra. Quando começar o jogo já entra classificado. Mas vai ter que jogar. Mas acho muito pouco provável para mim vai dar Grêmio, né? Teremos CRB e Fortaleza. Esse aí não. Esse aí é um jogo mais complicado, onde ainda está em aberto. Fortaleza fez a última partida contra o Ceará, perdeu de 3-1. Lógico, o Ceará é mais time que o CRB, beleza. Mas o placar tá 2-1 pro Fortaleza. Se o CRB faz 1-0, empata tudo, é pênalti. Então, cara, jogo parelho. O CRB vai ter que mudar de postura, vai ter que sair também. Apesar da derrota do Fortaleza pro Ceará, eu não acredito que o Vojvoda vai mudar o jeito do Fortaleza jogar. Se ele mudar, vai ser uma surpresa para mim negativa, se ele mudar por causa disso. Mas a gente sabe que é mata-mata e tem dinheiro envolvido. Então, vai ser uma surpresa negativa, mas eu vou entender. Tá? Se o Fortaleza esperar um pouquinho o CRB e sair no contra-ataque, eu vou entender, porque tem dinheiro envolvido. Não é só a vontade do treinador, tem que ser o que o clube também pensa, né? Din-din. Mas o Fortaleza, para mim, é favorito para se classificar. Mas o jogo vai ser complicado, tá em aberto. O CRB tem sim todas as chances de classificar. 2-0 pro CRB não é um placar fora do normal. Não é. Não é. O time do CRB é bem arrumado e tá na disputa na Série B para quem sabe galgar a Série A. Tá lá em cima, brigando lá em cima. Então vai ser um jogo encardido para os dois lados. A vantagem do empate é do Fortaleza. Mas, sinceramente, para mim, tá tudo em aberto. Eu não consigo definitivamente cravar um ou outro. Tem a vantagem do Fortaleza, mas para mim tá completamente em aberto esse CRB e Fortaleza. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, exatamente igual. Exatamente igual. Exatamente igual. CRB e Fortaleza e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense é exatamente a mesma coisa. O Atlético Goianiense perdeu de 2-1 fora de casa, igual o CRB. E vai jogar em casa. 1-0 empata tudo. Então, irmão, CRB e Fortaleza, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, tudo em aberto. É completamente igual. A possibilidade desses jogos são exatamente iguais. Exatamente iguais. Para mim, não tem como... Ah, lógico, o Fortaleza e o Atlético Paranaense tem a vantagem do empate, porque ganharam a primeira. Mas o 1-0 já dá pênalti. Então, irmão, sem favorito para mim nesses dois jogos. CRB e Fortaleza sem favorito e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense também para mim sem favorito. Vasco da Gama e São Paulo. Bom, o São Paulo ganhou de 2-0 em casa. Agora vai jogar contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama jogou contra o Botafogo, perdeu pro Botafogo de 2-0. Clássico carioca. O São Paulo é mais time. O São Paulo foi nitidamente garfado no clássico contra o Palmeiras. Garfado mesmo. É uma sacanagem que fizeram com o São Paulo. São Paulo é mais time que o Vasco. São Paulo tem a vantagem do empate e a vantagem de perder de 1-0. O Vasco vai ter que ir para cima. Bom, para mim, dá São Paulo de novo. Para mim, o São Paulo tem grande possibilidade de ganhar do Vasco de novo. Porém, a gente já viu o Vasco se reinventar. Mas sem torcida, o Vasco é um time que sente muita falta da torcida. Muito. Se tivesse a torcida, eu falava que seria menos complicado para o Vasco atingir os 2-0. Agora, sem a torcida, é bem complicado. Para mim,
Vasco e São Paulo. Favorito o São Paulo para se classificar. O Vasco pode ganhar? Pode meter 1-0 se classificar. Pode meter 2-0 e para os pênaltis e se classificar. O Vasco pode ganhar o jogo? Pode. 1-0, 2-1, 3-2, o Vasco pode ganhar. Mas, na minha visão, a vantagem para a classificação é do São Paulo. Então, para mim, Vasco e São Paulo, o Vasco pode ganhar o jogo, mas eu acho que quem se classifica é o São Paulo. Bahia e Atlético Mineiro, exatamente a mesma coisa. Bom, Vasco e São Paulo e Bahia e Atlético Mineiro, para mim, exatamente igual. Vasco e Bahia têm condições de ganhar, respectivamente, de São Paulo e Atlético Mineiro? Tem. O Vasco tem condições de ganhar do São Paulo e o Bahia tem condições de ganhar do Atlético Mineiro. Porque os dois vão jogar em casa. Só que os dois estão na desvantagem, porque perderam de 2-0. Quem é o melhor time? O melhor time é do visitante, no caso São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, tudo pode acontecer, mas para mim, ao que eu falei do Vasco, eu vou falar pro Bahia. Para mim, o Bahia pode até ganhar o jogo, tá? Pode até ganhar o jogo. Mas pelo que a gente vê do Bahia com o monstruoso Dado, treinador do Bahia, que boa parte da torcida do Bahia defende o treinador do Bahia, tá? Não é a torcida toda que quer o Dado fora, não. Parte da torcida acha que o Dado não tem culpa nenhuma e a culpa é dos jogadores. A culpa é dos jogadores. Só dos jogadores. Ou a maior parte é dos jogadores. Cada um com a sua opinião. Então eles acham que o Dado tem que ficar e a culpa é dos jogadores. Exclusivamente. Bom, fazer o quê? Cada um olha de uma maneira, a gente tem que respeitar. Mas para mim o Bahia pode ganhar o jogo, sim. O Bahia tem condições de ganhar o jogo, de ganhar do Atlético Mineiro. Só que o Bahia perdeu pro Sport na última rodada. O Vasco perde pro Botafogo. Os dois podem virar, meter um 3-0 no São Paulo e 3-0 no Atlético Mineiro e se classificar? Pode, pô. Futebol é futebol. Na boa. Para mim, tanto o Vasco quanto o Bahia podem ganhar o jogo. Mas para mim se classifica São Paulo e Atlético Mineiro. Juazeirense e Santos. E ABC e Flamengo. Exatamente igual, os dois. O Santos meteu 4-0 em casa no Juazeirense. O Flamengo meteu 6-0 no ABC. Bom, na minha visão, esses dois jogos já foi pro saco, né? Esses dois jogos já foi pro saco. Santos e Flamengo já estão classificados. Alguém acha mesmo que o Juazeirense pode meter 5-0 no Santos e se classificar direto? Ou meter 4-0 no Santos e ir pros pênaltis? Ô, bicho. Pra mim, não tem como o Juazeirense fazer isso. Ah, o Santos vai com sub-17. Ah, tudo bem. Mas eu não acredito. É uma goleada. O Juazeirense pode fazer? Pô, sinceramente, cara, eu não acredito que o Juazeirense consiga golear o Santos e não tomar gol nenhum. Ah, o Juazeirense pode fazer 4 gols? Até pode. Mas eu acho muito pouco provável fazer 4 gols e não tomar nenhum. Não, pra mim o Santos vai se classificar. O Juazeirense pode ganhar o jogo? Pode. Pode ganhar o jogo. O Santos pode ir lá com o time todo reserva e o Juazeirense ganhar o jogo. Agora, se classificar, eu não acredito. Pra mim se classifica o Santos. E o ABC e o Flamengo é a mesma coisa. O placar é até maior. O Flamengo meteu 6-0. O Flamengo já falou que não vai o time titular. O Renato vai ficar, o time titular todo vai ficar no Rio para ter uma semana de trabalho. Vai mandar o auxiliar, o Renato vai mandar o auxiliar para Natal. E vai um time lá misto, reserva. Mas mesmo assim, um time misto, reserva do Flamengo, é mais forte do que o ABC. O ABC pode ganhar? Pode ganhar. Mas se classificar, não vai. O Flamengo já está classificado. Como para mim, Santos e Flamengo já estão classificados junto com o Fluminense. Então, na minha visão, se classifica Grêmio, Fortaleza, Atlético Paranaense,
São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Mas aonde eu não vou ficar surpreso? Se CRB e Atlético Goianiense se classificar, não vou ficar surpreso. Se CRB tirar o Fortaleza e o Atlético Goianiense tirar o Atlético Paranaense, não vai ser surpresa. Vai ser surpresa se o Vasco eliminar o São Paulo e o Bahia eliminar o Atlético Mineiro. Vai ser surpresa. E vai ser a maior zebra do século Juazeirense e ABC eliminar o Santos e o Flamengo. Ah, e Grêmio e Vitória. Pode acontecer? Pode. Se acontecer, para mim não vai ser nada de anormal, porque o Grêmio também não está jogando nada e o Vitória também pode estar jogando nada. Só que pode acontecer do Grêmio não jogar nada e o Vitória jogar alguma coisa e conseguir fazer os 3-0 e levar para o pênalti e se classificar. Mas, sinceramente, também acho muito pouco provável. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço. Vamos ver aí depois o que acontece. Ver se eu acertei ou não. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui.